Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha, Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. Prioridade. Jesus nos convidou a buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E se isso fizéssemos, tudo ou mais nos seria acrescentado. Mas será que temos empreendido essa busca? Será que não estaríamos apenas buscando a felicidade das conquistas materiais, típicas de um reinado passageiro e ilusório? Geralmente, o homem imprevidente, do ponto de vista espiritual, somente cogita de Deus quando o mundo lhe fecha todas as portas. Nessas horas, ele se parece com aquele correntista que deseja sacar recursos monetários de sua conta sem nunca ter feito qualquer depósito. Já o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha dos valores espirituais. O convite de Jesus é para buscarmos o reino primeiramente, e somente chegaremos a esse reino pelas estradas da caridade. O homem não pode esquecer-se
de depositar o amor na conta corrente de sua vida. Muitos chegam à vida espiritual como verdadeiros mendigos espirituais, embora na Terra desfrutassem de confortável condição social. Capítulo 25. Buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede recebe, e o que busca acha, e a quem bate abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhas pedirem. Segundo o modo de ver terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante a esta outra: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso é produto do trabalho, desde que é este que põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a sua inteligência na procura de alimentos, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos inimigos. Mas Deus lhe deu, a mais do que ao animal, o desejo constante de melhorar, ou seja, essa aspiração do melhor, que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua situação, levando-o às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Graças às suas pesquisas, sua inteligência se desenvolve, sua moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, ele necessita do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas o progresso que cada homem realiza individualmente durante a vida terrena é coisa insignificante e, num grande número deles, até mesmo imperceptível. Como então a humanidade poderia progredir sem a preexistência e a reexistência da alma? Se as almas deixassem a Terra todos os dias para não mais voltar, a humanidade se renovaria sem cessar com as entidades primitivas que teriam tudo a fazer e tudo a aprender. Não haveria razão, portanto, para que o homem de hoje fosse mais adiantado que o dos primeiros tempos do mundo, pois que, para cada nascimento, o trabalho intelectual teria de recomeçar. A alma voltando, ao contrário, com o seu progresso já realizado e adquirindo de cada vez alguma experiência a mais, vai assim passando gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, seus membros seriam atrofiados. Se o livrasse do trabalho intelectual, seu espírito permaneceria na infância, nas condições instintivas do animal. Eis porque ele fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: busca e acharás, trabalha e produzirás. E dessa maneira serás filho das tuas obras, terás o mérito da sua realização e serás recompensado segundo o que tiveres feito. É em virtude da aplicação desse princípio que os espíritos não vêm poupar ao homem o seu trabalho de pesquisar, trazendo-lhe descobertas e invenções já feitas e prontas para a utilização, de maneira a só ter que tomá-las nas mãos, sem sequer o incômodo de um pequeno esforço, nem mesmo de pensar. Se assim fosse,
O mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio, ambos sem nenhum esforço e atribuindo-se o mérito do que não haviam feito. Não, os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o alvo que deve atingir e a rota que o leva a ele, dizendo: marcha e o atingirás. Encontrarás pedras nos teus passos. Mantém-te vigilante e afasta-as por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária, se quiseres empregá-la. Segundo a compreensão moral, essas palavras de Jesus significam o seguinte: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão ajudar-vos, e, como o anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e jamais vos serão recusados. Batei à nossa porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as próprias quedas que sofrerdes constituirão a punição do vosso orgulho. É esse o sentido dessas palavras do Cristo: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. A primeira palavra. Primeiro dia do ano. Imaginemos escolher uma palavra neste dia com um significado importante que poderá nortear as principais questões da nossa vida em mais este ciclo. Uma palavra que também adotaremos como regra de conduta para os demais dias que virão. Um sábio teve oportunidade de escrever que a palavra em si mesma é construção divina a serviço da vida inteligente sobre a terra. E nos alertou quanto às palavras que geram guerras medonhas. Também palavras portadoras da mensagem de paz, que acalmam convulsões interiores e serenam corações em qualquer circunstância. Palavras que têm o poder de transformar o mundo, alçando-o à condição de paraíso. E palavras que o podem precipitar em perigosos redutos do crime, onde o homem recua aos primeiros estágios da animalidade. Há expressões que arrancam sorrisos e vocábulos que promovem lágrimas. Expressões que conduzem multidões aos cimos da luz e termos que menosprezam sentimentos superiores. Na palavra está a força do pensamento exteriorizado. Ela é veículo da comunicação entre os homens. Por isso, escolhamos com cuidado nossa primeira palavra para o ano que apenas madruga. Talvez já tenhamos em mente uma expressão que sabemos necessitar, ou que apresente uma bandeira que desejamos levantar nos dias que nos serão dados a usufruir. Talvez escolhamos a palavra amorosidade ou fraternidade, percebendo quanto estamos carentes desses movimentos nesses dias. É possível que sintamos que essas propostas precisam partir de nós, alcançando o nosso próximo. Alguns de nós poderemos eleger as palavras calma ou fé, considerando o quanto a ansiedade nos tirou o chão nos últimos tempos. A escolha não precisa ser imediata. Permitamo-nos alguns momentos de análise. Quem sabe, aguardemos a intuição de nosso espírito protetor. De toda forma,
Uma vez escolhida a palavra, levemo-la a sério. Anotemo-la em diversos lugares, deixando-a visível para diariamente dela nos lembrarmos. Nossa primeira palavra do ano, a mais importante. Reflitamos a respeito dela. Leiamos mensagens que alimentem nossos conceitos. Façamos links com vivências e temas do nosso cotidiano. Não se trata de palavra mágica e nem de algum tipo de terapia milagrosa, dessas que brotam por aí todos os dias. Trata-se de uma construção mental, de uma educação da alma, de uma parte do nosso processo de autoconhecimento. Se nos sentirmos inspirados, escrevamos a respeito. Se quisermos compartilhar a experiência, dividamos com amigos e familiares. Tudo como parte desse nosso processo de renascimento, neste ciclo que a divindade nos permite iniciar. Alguns dizem que todo ano é a mesma coisa. Fazem as mesmas brincadeiras, as mesmas promessas, as mesmas festas, as mesmas convenções. Não precisamos ser assim. Façamos algo diferente. A criação é feita de ciclos. A vida do espírito é feita de ciclos. E mesmo aqui, dentro de um processo de experiência no corpo, que chamamos de encarnação, temos também ciclos. Escolhamos nossa primeira palavra neste dia. Renovemo-nos com ela. Hoje é dia de cantar, meu bem. Hoje é dia de sonhar além. Hoje é dia de agradecer ao nosso Deus, Pai do amor. Abra os olhos para ser feliz. Cante a natureza que eu bem te vi. Vejo o sol, os passarinhos e os beija-flor. Veja o mar como é tão lindo em toda essa cor. E cante comigo. Viva a vida que a vida é corrente. Viva o rio, esse rio de gente. Viva a vida que a vida é corrente. Viva o rio, esse rio de gente. Viva a vida que a vida é corrente. Viva o rio, esse rio de gente. E viva cantar, a sonhar e a agradecer ao Deus, nosso Pai, nosso Senhor. Hoje é dia de cantar, meu bem. Hoje é dia de sonhar além. Hoje é dia de agradecer ao nosso Deus, Pai do amor. Abra os olhos para ser feliz. Cante a natureza que eu bem te vi. Veja o sol, os passarinhos e os beija-flor. Veja o mar como é tão lindo em toda essa cor. E cante comigo. Viva a vida que a vida é corrente. Viva o rio, esse rio de gente. E viva cantar, a sonhar e a agradecer ao Deus, nosso Pai, nosso Senhor. Viva a vida que a vida é corrente. Viva o rio, esse rio de gente. Viva a
que a vida é corrente e o rio esse rio de gente. E viva a cantar, a sonhar, a agradecer ao Deus, nosso Pai, nosso Senhor. Viva a vida que a vida é corrente. Viva o rio esse rio de gente. Viva a vida que a vida é corrente. Viva o rio esse rio de gente. Viva a vida que a vida é corrente. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Um futuro melhor. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mateus, capítulo 6, versículo 34. Gratidão é um sentimento que você pode desenvolver, caso decida entender que tudo tem sua razão de ser na preparação de um futuro melhor para si mesmo. Agradeça pela bênção do dia. As decepções de hoje, amanhã serão compreendidas como soluções. O abandono de agora, logo mais, pode se tornar aferição de coragem e autonomia. As traições infelizes, bem entendidas, podem ser convites para experiências mais salutares que você jamais conheceria se estivesse acomodado nas folgas das aparentes fidelidades. As doenças que o assolam são um recado da vida mental profunda, suplicando o reexame de sua conduta. As decepções, o abandono, as traições e as doenças são aferições necessárias no compromisso da melhoria espiritual diante do altar sagrado da consciência. Se tiver calma e serenidade, humildade e persistência, perceberá que o futuro está sempre de braços abertos para quem agradece no coração o momento presente, apresentando alternativas e caminhos que, inegavelmente, o levarão a dias melhores e mais proveitosos. Preparemos o amanhã feliz. O tempo que passa nos encontra atados aos deveres, às lutas, às realizações, enfim, como um fardo pertinente à condição expiatória do nosso mundo. É por demais comum esse modo de pensar. Quase sempre se assevera que o nosso é um mundo de dores e de lágrimas sofridas, ou que na Terra tudo tem odor de tragédia e de lamentação. Pensa-se comumente que a situação provacional do planeta imponha aos seus habitantes a convivência obrigatória com as frustrações contínuas, com as decepções ou desencantos com que tantos se enredam pelos caminhos. Acresce-se no rol de agruras atribuídas ao orbe que a cada dia vai se tornando mais difícil ter amigos verdadeiros nessa escalada crescente de perfídias e de insinceridades. Lamentam-se
as situações desastrosas em que se chafurdaram tantas instituições familiares, dando a impressão de que o lar está falido como construção social de base. Entretanto, fazemos coro com outros inumeráveis corações que têm o olhar voltado para o hemisfério da esperança e que se ajustam às polaridades do otimismo. Sem contestação, encontramos pelas avenidas planetárias toda essa onda de dores, de lágrimas sofridas, como os nefastos episódios das traições, do abandono, do desmazelo para com o bem, o que configura um contexto por demais preocupante no que se refere às visões do mundo futuro. Não deveremos nos enganar com relação a esses quadros lamentáveis, desenhados com as cores fortes das expiações e dos negativos comprometimentos. O que precisaremos considerar é que foi Jesus, o Cristo, que nos falou das bem-aventuranças alcançadas pelos que sofressem todas as agrestias terrestres com nobreza, embora os esporões de todas as árduas pelejas. O futuro traria as bênçãos de felizes conquistas, de justiça, de fortuna moral, de consolo e de paz para todos os que conseguissem enfrentar com galhardia as torturantes provações com suas carências gerais. Quando acompanhamos com os olhos de ver os acontecimentos humanos, conseguimos verificar a existência de famílias honradas, bem estribadas na ética do amor e do trabalho, oferecendo excelentes exemplos para toda a sociedade. Achamos amigos plenamente identificados com a honestidade da convivência, estabelecendo parcerias embelezadas pelo sentimento de fraternidade. Deparamos homens e mulheres operosos, dinâmicos, dedicados às leis de Deus de tal maneira que conseguem influenciar positivamente todos quantos se movimentem ao seu redor. O mundo que experimentamos na atualidade é o mesmo que elaboramos com nossos feitos e não feitos, com nossa luz e nossa sombra, sem que nos dessemos conta de que deveríamos retornar aos seus proscênios, mais cedo ou mais tarde, a fim de operar as correções cabíveis em nosso roteiro. O conhecimento aurido nas fontes do Espiritismo nos dá a certeza de que ninguém é vítima sobre o solo planetário, senão de si próprio. Urge substituamos as longas horas de lamentação, de lamúrias, de desesperação ou de depressão pelas atitudes que sejam capazes de ensementar a terra complexa dos corações com as sementes formosas da dignidade de viver, da boa vontade no agir, da responsabilidade perante toda e qualquer atitude tomada. Deus não instalaria os seus bem-amados filhos num campo juncado de misérias ou de deficiências e necessidades, se isso não fosse importante e indispensável ao seu progresso. Se tudo não fosse exigência da lei da causalidade em sua divina perfeição. Quando olharmos o nosso mundo, embora toda a sombra que sobre ele se espalha, vejamo-o como nosso lar planetário, belo e próprio para que possamos dar conta dos compromissos que engendramos em tempos propíncos ou longínquos, embasados em nosso livre-arbítrio. A Terra é uma das moradas do Pai a mover-se na imensidão. Tratemos de fazer o nosso melhor trabalho,
abraçando os nossos irmãos que se encontrem em nosso derredor, a fim de que juntos, unificados no amor e no anseio de crescer, logremos construir as pontes da fraternidade entre os corações, transformando em regenerador o tempo de dores expiatórias em que nos encontramos na humanidade. Vivendo o presente. Quantas vezes já nos flagramos dizendo: vou fazendo tudo no automático, nem me dou conta do que fiz. É assim que despertamos pela manhã. Tomamos o café, saímos para o trabalho. Tudo repetido, tudo como sempre. Que tal retomarmos o fio da nossa vida e voltarmos a ser donos de nós mesmos? Quase sempre, somente nos damos conta da riqueza que tínhamos quando perdemos toda ou parte dela. Olhemos ao nosso redor. Tomemos nas mãos as rédeas da nossa vida. Comecemos a nos observar, a prestar atenção ao que acontece conosco e ao nosso redor. Principiemos com pequenos movimentos. Afinal, não se modificam hábitos de longa data de um instante para outro. Façamos o exercício de descobrir o sabor individual de cada componente de nossas refeições. Deliciemo-nos com o agridoce, com o salgado, com a doçura da fruta. E nos permitamos, no momento especial, agradecer a Deus por nos ter oferecido esse sentido espetacular que se chama paladar. Abramos a janela da casa e da alma e nos permitamos admirar o céu, onde se espreguiçam os raios do sol, ainda indecisos, se virão intensos neste dia ou ficarão meio amolentados no colchão de nuvens. A noite foi abraçada pela madrugada. Amanhã vibra cores e sons. Louvemos o Criador da vida que nos dotou de visão e audição. Olhemos para nossos filhos crescendo, a balbúrdia que promovem no dia que apenas se inicia, as perguntas comuns de onde está a minha mochila? Alguém viu meu tênis? E nos permitamos sorrir. Como é bom ouvir isso tudo. Gravemos essas falas no coração, porque dentro de algum tempo eles seguirão seus próprios caminhos, constituindo sua família, empolgando-se com suas carreiras, e não os teremos tão a miúde conosco. Aproximemo-nos deles e os abracemos demoradamente, deixando que eles se admirem e nos perguntem: que foi? Endoidou-me apertando desse jeito? Permitamo-nos estar inteiros nas coisas, presentes no momento presente. Quase sempre atropelamos as horas, vivendo antecipadamente o que está por vir. Quando eu chegar no escritório, quando eu for assinar aquele contrato, quando? Tenhamos a nossa atenção direcionada para o que estamos fazendo no momento. Permitamo-nos perceber nosso corpo respirando. Sintamos o ritmo do coração. Agradeçamos a vida que nos foi dada por Deus. Que dádiva! Pode ser que isso nos pareça difícil. Estamos habituados que tudo suceda rápido. Nossas incursões nas redes sociais, nossa busca desenfreada com o controle remoto, tentando encontrar um filme, um documentário, uma manchete que nos satisfaça. A leitura rápida de uma mensagem que chega pelo celular. Mas tentemos. Hoje, amanhã, depois. Comecemos aos poucos, nos exercitando na atenção ao nosso entorno, nas pequenas coisas que fazem a diferença em nosso dia. As sutilezas que têm o poder de acalentar o nosso coração. Tenhamos paciência conosco mesmos, diante da proposta de atenção ativa em nosso corpo, no que nos rodeia, nas criaturas que constituem nossas alegrias e preocupações. Vivamos cada minuto
com a certeza de que outro igual não acontecerá outra vez. Em qualquer parte, eis que o Senhor nos espera para o serviço do bem que constrói a nova era. Não teremos mundo novo neste milênio à frente, sem que os homens desde agora tudo façam diferente, de mais ação na palavra, de mais amor no que faz, mais coerência na fé e mais suor pela paz, mais empenho no ideal, mais perdão, fraternidade, mais renúncia e sacrifício em favor da humanidade. É de que o homem precisa em seus anseios de luz, desejando sobre a terra um mundo novo em Jesus, sem que ele se disponha à própria renovação, pelo mundo que se espera, há de se esperar em vão. Em qualquer parte, eis que o Senhor nos espera para o serviço do bem que constrói a nova era. Não teremos mundo novo neste milênio à frente, sem que os homens desde agora tudo façam diferente, de mais ação na palavra, de mais amor no que faz, mais coerência na fé e mais suor pela paz, mais empenho no ideal, mais perdão, fraternidade, mais renúncia e sacrifício em favor da humanidade. É de que o homem precisa em seus anseios de luz, desejando sobre a terra um mundo novo em Jesus, sem que ele se disponha à própria renovação, pelo mundo que se espera, há de se esperar em vão. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus.
cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador. Psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha. Grupo Espírita A Caminho da Luz. Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo. E Programa Espírita Luz e Fraternidade. Nossa maior riqueza. Pensemos mais em termos de eternidade. Não busquemos afanosamente as glórias terrenas, que passam rapidamente, e às vezes, por ela, pagamos um preço demasiadamente elevado, roubando-nos a própria paz íntima. Cuidemos com mais afinco dos únicos bens que levaremos em nossa viagem de retorno às outras dimensões do infinito. Sejamos ricos de atitudes amorosas, pois somente elas tornam a nossa vida mais feliz a partir de agora mesmo, e vistam o nosso passaporte espiritual para as regiões onde habitam os espíritos felizes. Pensemos diariamente que a vida terrena é breve, e tudo o que diz respeito a ela também é transitório. Por isso, o centro de gravidade da nossa existência precisa se posicionar naquilo que é eterno, nos bens que poderemos levar conosco após o curto estágio que realizamos no plano terreno. Recordemos as palavras do nosso divino pastor, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Ano novo, homem novo. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A chegada de um novo ano costuma representar a esperança de novas oportunidades para a humanidade. A possibilidade de renovar planos, sonhos e metas para os 365 dias seguintes reflete muitas vezes a renovação de posturas do indivíduo diante da vida, convidando-o a um olhar diferenciado e a renovação de ideais, sentimentos e ações. As pessoas depositam esperanças no novo ano para a construção de uma nova sociedade. E compreendemos que a nova sociedade deposita igualmente esperanças em pessoas novas e renovadas para a mesma finalidade. Leon Denis, o filósofo do Espiritismo, apresenta-nos importante alerta sobre essa temática em seu livro Depois da Morte. Para uma sociedade nova, é necessário homens novos. Por isso, a educação desde a infância é de importância capital. Dar as boas-vindas ao novo ano representa abrir-se à possibilidade de novas experiências e aprendizagens, fortalecendo valores e transformando más inclinações em boas atitudes, ações consideradas fundamentais para a formação de homens novos. A educação é apontada como essencial ao processo de evolução do espírito, por proporcionar a reforma íntima, a reorganização dos sentimentos, o amadurecimento de ideias e o alinhamento existencial do indivíduo com os objetivos reencarnatórios estabelecidos.
O contínuo e ascendente processo de aprendizagem e desenvolvimento se apresenta dinâmico, permeado por experiências individuais e potencializado pelos diferentes conhecimentos construídos ao longo da trajetória individual. Sob a ótica do aprimoramento espiritual, pode-se conceber a renovação íntima como a tradução dos ensinamentos de amor em atitudes compatíveis com a vivência cristã. Nesse fio condutor, Emmanuel, no livro Palavras de Emmanuel, reitera o valor educativo para o desenvolvimento social e nos aponta a relevância do investimento na alma infantil, ao questionar: como esperar o aprimoramento da humanidade sem a melhoria do homem? É como aguardar o homem renovado sem o amparo da criança? Diante de tais referências, percebe-se que as possibilidades de renovação humana não se dão apenas pela sucessão de novos anos, minudenciados em oportunidades diárias de aperfeiçoamento, mas igualmente pela sucessão de novas encarnações, zelosamente planejadas com vistas à evolução espiritual do ser. Similarmente, a postura da criança mediante as novas experiências reencarnatórias lhe garante a posição de aprendiz e, consequentemente, proporciona-lhe o contínuo aprimoramento, visto que, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Nesse processo, compreende-se a tarefa da evangelização espírita infanto-juvenil, desde a tenra idade, como relevante ação promotora do autoaprimoramento por meio do estudo, da prática e da difusão da doutrina espírita junto aos seres recém-chegados ao mundo físico, que, a despeito de se encontrarem envoltos em pequenas vestimentas físicas, surpreende-nos com seus grandes sonhos e ideias, bem como com sua abertura aos novos ensinos da vida. Aproximar crianças e jovens da mensagem de Jesus e dos ensinamentos espíritas, instrumentalizando-os em conhecimento e amor, solidifica indubitavelmente as bases da sua fé raciocinada, fortalecendo-os ante os desafios e posicionamentos a que são convidados a assumir ao longo da jornada terrena. Guilom Ribeiro considera tal aspecto como de especial seriedade e relevo, ao apresentar expressivo convite aos que abraçam a tarefa de orientação das almas infanto-juvenis. Auxiliemos a todos, favorecendo sobretudo a criança e o jovem a um melhor posicionamento diante da vida em face da reencarnação. Somente assim plasmaremos desde agora os alicerces de uma nova humanidade para o mundo por vindouro. Renovemo-nos, pois em alegria e paz, nas tarefas abraçadas junto à evangelização espírita infanto-juvenil e nos ideais propulsores de todas as ações da vida, e inspiremo-nos em cada dia do próximo ano, nas oportunas reflexões de Emmanuel. Abre as portas da tua alma a tudo o que seja útil, nobre, belo e santificante, e de braços devotados ao serviço da Boa Nova, pela terra regenerada e feliz, sigamos com a vanguarda dos nossos benfeitores ao encontro do divino amanhã. Muita paz a todos e um feliz ano novo.
Deus primeiro, Emmanuel. Caminharás muitas vezes no mundo, à maneira de barco no oceano revolto, sob a ameaça de sossobro a cada momento. Entretanto, pensa em Deus primeiro, e encontrarás o equilíbrio que reina inviolável no seio dos elementos. Se a natureza parece descer à desordem, prenunciando catástrofes, não permitas que a tua palavra se converta em agente da morte. Fala em Deus primeiro. Antes das destruições que hoje atribulam a humanidade, outras destruições ocorreram ontem, mas Deus plantou em silêncio novas cidades e novos campos, onde a ventania da transformação instalara o deserto. Se os profetas da calamidade e da negação anunciarem o fim do mundo, traçando quadros de aflição e terror, crê em Deus primeiro, recordando que ainda mesmo da cova pequenina, em que a semente minúscula é sepultada, o Senhor faz nascer a graja do perfume e a beleza da cor, a abastança da seiva e a alegria do pão. Se a dor te constringe o peito, em forma de angústia ou abandono, tristeza ou enfermidade, recorre a Deus primeiro. Ele será teu refúgio na tempestade, companheiro na solidão, esperança nas lágrimas, remédio no sofrimento. Diante de toda provação e à frente dos próprios erros, busca Deus primeiro. Ele, que mantém as estrelas no espaço e alimenta os vermes no abismo, ser-nos-á sustento e consolo. Nesse ou naquele problema, quanto nessa ou naquela dificuldade, confia em Deus primeiro e sentirás que a nossa própria vida é uma bênção de luz, para sempre guardada nos braços do amor eterno. Receita de Ano Novo. Há muitos anos, num pequeno e distante vilarejo, havia um lugar conhecido como a Casa dos Mil Espelhos. Certo dia, um senhor muito amável, gentil e risonho tomou conhecimento dela e, curioso, decidiu visitá-la. Adentrou a Casa dos Mil Espelhos e viu-se refletido naqueles sem fim de imagens. Para sua surpresa, deparou com centenas de olhares gentis sobre si. Abriu um enorme sorriso. E assim foi correspondido com 1000 enormes sorrisos. Ao sair da casa pensou: que lugar maravilhoso! Desejo voltar aqui várias vezes. Outro senhor, que não era tão amável e gentil quanto o primeiro, também foi conhecer essa casa excepcional. Ele raramente sorria, reclamava muito diante das circunstâncias da vida, e sempre que uma oportunidade lhe aparecia, lamentava-se de seus problemas, tornando-os muito maiores do que realmente eram. As outras pessoas não lhe eram importantes e pouco valor dava a elas. Por isso, isolava-se e não se preocupava com as dificuldades alheias. Adentrou a casa e foi enorme o seu espanto quando contemplou 1000 olhares hostis que o fitavam. A eles destinou o semblante carregado, desprezando-os. Virou-lhes as costas e deixou a casa pensando: que lugar horrível, jamais voltarei aqui. Um novo ano se inicia.
É momento propício para estabelecermos objetivos, traçarmos metas, renovarmos propósitos. É momento ideal para avaliarmos os passos que nos trouxeram ao caminho que hoje percorremos. Quantas são as alegrias, os motivos para estarmos gratos, as razões para comemorarmos? Quantos são os arrependimentos? Todos os rostos que diariamente fitamos são espelhos a refletir nossos sentimentos, nossas perspectivas de vida, nossos valores, crenças e esperanças. Por um instante, prestemos atenção e os contemplemos. O que enxergamos? Encontramos sorrisos sinceros, amistosos e fraternos? Encontramos rostos amigáveis, gentis e felizes? Ou pelo contrário, deparamo-nos com a tristeza, a melancolia, a indiferença? No ano que desponta, muitos outros espelhos iremos contemplar. Que imagens veremos neles? Em meio a tantas possibilidades, uma certeza: se sorrirmos, veremos sorrisos. Portanto, que nossa maior meta para o ano nascente seja sorrir, com os lábios e com o espírito. Sorrisos de caridade, de bondade, de gentileza, de compreensão, de humildade. Sorrisos de acolhimento, de dedicação, de esforço, de disciplina, de generosidade, de fé, de gratidão. Sorrisos de amor. Um ano só é realmente novo quando nos renovamos, tornando-nos novos também. Recordemos as palavras do poeta. Para ganhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Pensemos nisso. Feliz Ano Novo! Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a amar, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo.
Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Para sempre. Para sempre. Para sempre.